parou para pensar que psicólogos e psicanalistas também têm as suas dores e seus transtornos mentais? Pois é, quem cuida também precisa de acolhimento. Hoje, aqui no nosso podcast, nós vamos falar com a Maíra, ela que é psicóloga de orientação psicanalista e que vai trazer pra gente assuntos muito profundos com relação a quem cuida de quem cuida. Nós somos a Soul Podcast. Fica aqui com a gente se você quer saber mais sobre autoconhecimento e saúde mental. Oi, Maíra. Oi, tudo Maíra, bem? Boa noite. Prazer, noite. Tudo bom, gente? Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Bom, vamos começar já falando um pouquinho dessa história de como assim cuida de quem cuida. Porque a gente tem aquela grande idealização de que os nossos psicólogos, os nossos terapeutas, eles não têm problema, eles têm uma vida toda organizada, tá tudo dentro do seu quadradinho. Conta um pouco pra gente da sua prática e da sua realidade. Então, não tem como começar eu falar da minha prática, da minha realidade, sem falar do meu CID, né? Eu sou depressiva crônica desde que eu me entendo por gente. E minha primeira ideação de fazer a passagem, virar camiseta de homenagem, eu tinha 6 anos de idade, sim, 6 anos, exatamente. E eu lembro, tem relatos da família, e eu também lembro o que eu disse, como eu me senti, etc. Fica, né, um registro minêmico. E a minha vida se desenhou assim, enquanto pessoa depressiva, mas eu não sabia o que estava rolando, né, porque com 6 anos de idade, afim, você não sabe. E, por incrível que pareça, o diagnóstico fechado de depressão crônica, ele veio, eu já tinha ali uns 5 anos de psicóloga formada em atendimento. Então, como é que foi para eu chegar, dar conta de fazer a graduação, dar conta de começar a trabalhar sem o diagnóstico? Bom, eu não posso esquecer da minha base, que me sustentou muito, foram as minhas professoras na graduação. Porque, assim, com a depressão, e não só a depressão, a minha história como pessoa, essa coisa do objeto de identificação, a pessoa que você admira e que você pode olhar e dizer, eu quero ser assim, eu quero ser isso, etc., sempre foi muito importante. Porque hoje eu entendo que por conta da depressão crônica, eu sempre me cobrei demais. Sempre me cobrei excessivamente, eu sempre fui aquela menina que supostamente tinha que ser boa em tudo, tinha que dar conta de tudo, ter as melhores notas, enfim, ser a mais simpática, a mais legal, mais tudo. Tanta gente se identificando. Sim, agora. querida, exatamente. E não é assim, não é pra dar close e beleza, não. É porque as minhocas aqui, tipo, você não presta, você é horrível, lá. Divertidamente. Exatamente. E eu tinha que sufocar isso com muito trabalho de ser a boa em tudo, o que era lido às vezes como arrogância, etc. Tá. E aí eu cresci sendo aquela menina que sempre admirou os professores, por exemplo, que sempre corria atrás de ser puxa-saco de professor, inclusive. Sinto muito meus colegas da graduação, eu era horrível na graduação. Que eu era aquela Não, eu não chata, calava né? a boca, né? Eu tinha que ficar dando Entendi. exemplos, e não sei o quê. Eu achava só que eu era chata mesmo. Mas depois eu fui descobrir, né? Fazendo a correlação da terapia, não só com o que eu estudei, obviamente, mas na minha terapia, com a minha psicóloga, eu fui entendendo e dando nome a tudo isso. Mas assim, você acha que se você recebesse o diagnóstico de depressão aos 6 anos de idade, sua família, pelo que você conhece, receberia isso? Faria alguma diferença? Não, porque o meu contexto... Tá, vou recortar de novo. O meu contexto familiar e social enxergava que eu era assim, como diz lá no Maranhão, minha mãe falava isso muito pra mim, eu era muito mufina. Tudo eu chorava. Tudo eu chorava. Então, tudo eu tava chorando, tudo eu queria do meu jeito... Mas nunca foi assim, eu sou gostosa, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Tinha sempre uma tensão. Que aí, quadros de ansiedade muito pontuais. Mas sempre que foi linear, eu não sou suficiente, eu não sou boa. Claro que hoje essa leitura, não sou suficiente, eu não sou boa, veio com a maturidade, né? Sim. Veio com estudo, veio com tudo mais. E aí, eu não escolhi ser psicóloga. Eu fui porque eu ganhei uma bolsa do ProUni. Modéstia à parte, tirei 999 na redação. Cara. Não é modéstia à parte, não. Sim, e não foi com o hino do Palmeiras, nem receita de miojo, diga-se de passagem. Foi muito estudo. Mas assim, eu ganhei a bolsa e fui. Não fazia muita ideia do que era psicólogo. Aliás, eu tinha um pé atrás com psicólogo. Porque nesse rolê de ser uma criança louca, que roía a unha até não querer mais, viciada em café. Acho que eu tinha uns 9 anos quando eu fui viciada em café, da minha mãe me levar no H-Mib, eu ter que tomar calmante manipulado. E aí... Sempre tinha um rolê, assim, de eu estar sentindo dor no peito, de eu estar sentindo isso, de eu estar sentindo aquilo. A pobre da minha mãe sofreu comigo, coitada. E aí, eu fui parar num psicólogo da rede pública que fez a anamnese com a minha mãe na sala. Que maravilhoso. Entendeu? Isso Minha com mãe que idade? contando... Acho que eu tinha uns 9 anos. Foi junto com o vício do café, eu tinha uns 9 anos. Então, a minha imagem era
do psicólogo muito deturpada, assim. É um cara que, tipo, o que eu fui fazer lá? Perdi meu cara tempo. que expõe você, me expôs de né? graça e me mandou embora. E eu nem continuei. Minha mãe não continuou me levando pra terapia. Acho que até ela, de alguma forma, deve ter sentido, coitada, que, tipo, não, isso aqui não tá batendo. Não insistiu. Então, a minha primeira fase da depressão, e uma coisa que eu vejo, que eu vi no consultório quando eu trabalhei com criança, que muitas vezes a depressão é muito física, né? Então, eu diria que a minha depressão foi muito física. Claro que eu tenho outros diagnósticos. Eu sou a minha própria seção do descarrego da Universal. Porque é fibromialgia, lúpus, artrite reumatoide, tenho tudo isso. Mas, quando eu era criança, era só assim. Ela é a menina frágil que só chora e vive reclamando de dor. Ponto. E aí, eu entrei na graduação, né? Voltando, eu entrei na graduação com essas referências. De ser psicóloga é isso. E com uma certa carência, que era de algumas questões da minha história, mas também desse processo depressivo, de não enxergar que eu sou boa em nada, de achar que eu não sei fazer nada, mesmo, tipo, tirando notas ok, viciada em leitura desde sempre e tudo mais. E aí, assim, o meu suporte na graduação para dar conta foram as minhas professoras. Porque que sempre, assim, me ouviram, me acolheram. Tem professores que eu sou... Ai, não vou chorar. Tem professores que eu sou amiga até hoje. E tem outros que são não só amigos, mas, assim, referências do que eu quero ser no mundo, de como eu quero existir. E que salvaram a minha vida. Traz o papelzinho, por favor, produção. Com a validação, com o acolhimento e com esse ouvido adulto que eu nunca recebi em outros contextos. E eu não tô falando da minha família, eu tô falando da sociedade de onde eu vim, em que depressão, uma pessoa um tanto diferente, não era ouvida nem acolhida. Então, eu digo assim, o que me sustentou para terminar a graduação, enquanto pessoa depressiva, para dar conta, foram os meus professores. Não foi a relação com o acadêmico. E assim, não teve... Teve uma professora, Albodesan, tá aí o crédito para você, que me olhou e disse, me enfiou debaixo do braço e disse, vamos, que me encaminhou para a Winnicott, que me encaminhou para a psicanálise, que me deu um espaço suficientemente bom para existir. Foi ela. Mas os outros foram só normais, tá? Assim, tem algum outro mais legal, mais acessível, mas só de eu ser ali enxergada e validada como aluna normal... Nem tanto porque eu era chata, desculpa, gente. Me sustentou. E ainda não tinha o diagnóstico de depressão, eu só era chata e esquisita. E que chorava muito, e que se cobrava demais, e que se torturava muito. Tem o histórico de automutilação, de autoagressão, todo esse rolê. Que, mesmo estudando, mesmo entrando em contato com o acadêmico da depressão, eu achava que era só assim. É o meu jeito de lidar com as minhas coisas. E aí... eu fui evoluindo enquanto psicóloga, me formei e tudo mais, fiz estágio, etc. E eu fui começar a reparar que sempre que uma coisa muito pequena acontecia, o paciente, por exemplo, desmarcava. E aí eu saía do estágio normal de ansiedade, de tipo, poxa, será que ele vai voltar? Será que vai continuar? O que aconteceu pra... Foi isso que eu falei. A dissociação cognitiva que a gente enxerga muito na ansiedade, no TDAH, em outros sintomas, eu comecei a ter isso. Que... Lá atrás eu já tinha numa ideia de que, se eu reprovar não vou valer nada, se eu não tirar nota boa eu não vou valer de nada. Mas eu não tinha essa ideia do não vou valer de nada. Era só choro e ranger de dentes, né? Um mar de lágrimas que tinha e de automutilação e tudo mais. E aí, à medida que eu fui evoluindo nisso, eu fui entendendo, mas o estupim para procurar ajuda e suporte foram as ideações... Pode falar? Será que o vídeo cortou? Não, pode falar, não tem problema. Foram as ideações suicidas, assim, que foi o start. Foram as ideações suicidas que deram start para eu... Vou criar vergonha na cara e vou procurar, principalmente, acompanhamento psiquiátrico. E deu me abrir a ponto de chegar na terapia, né, com uma outra colega de profissão, chegar e dizer, eu tenho depressão grave e por isso que eu tô aqui. E eu preciso de ajuda. Exatamente. Mas então, você teve lá na infância, deu uma pausa durante a adolescência? Ou esses pensamentos Não, minha continuaram? filha, piorou. A adolescência foi a pior fase da minha vida. Eu sofri bullying por conta do cabelo e porque eu era muito magra. E isso piorou, e aí a gente entra no umbigo do sonho, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente nunca sabe. Exatamente. Por onde começa o problema, né? Exatamente. E, de novo, eu mudei de escola ali no início da adolescência. E aí, bicha, eu era a menina mufina, que ninguém podia brincar, ninguém podia fazer uma piada, que ela começava a chorar. Né? Já depressiva louca. Que já começava a chorar. E também veio... O bullying acentuou demais as minhas ideações suicidas, principalmente. Que na adolescência... Eu lembro que na infância, eu cheguei a tentar algumas coisas. Voltando para a adolescência. Muito bullying, muita comparação. E junto com isso, muito choro.
dificuldade com a alimentação que acentuava a questão física, de eu ser magra demais. Eu achava que eu era magra de ruim, mas na verdade eu tinha uma relação muito deficiente com a alimentação, porque era assim, eu ficava mal, não conseguia comer. E eu fingia engolir alguma coisa ali. Eu aprendi a fazer café logo, minha mãe me ensinou e tudo mais. Eu tomava 3, 4 garrafas de café sozinha, num dia. E aí mal sentia fome. Lógico. Porque, né, você tava ali, a barriga cheia, enfim. Mas aí, os marcos da adolescência, de close e beleza, não me lembro de nenhum. De gente interessada em mim, por exemplo, não. Essa validação do físico que a gente precisa na adolescência, se eu tive, não foi suficiente para que eu tivesse uma adolescência normal, sabe? De me achar, eu sou bonitinha. Mas eu lembro de buscar muito isso, assim. A minha depressão, ela aparece não só num pessimismo, que a gente vê do CID, no manual e tudo mais, e vê alguns pacientes, mas eu vejo que a minha aparece na autocobrança excessiva e aparece numa carência, que isso, no começo, foi complicado de lidar com a minha profissão. Foi muito complicado, porque eu ficava assim, eu levava pro pessoal. O paciente desmarcou, foi eu que fiz alguma coisa errada. Eu nunca conseguia pensar de pronto que foi porque, teve um imprevisto. Não, sempre achava que... E o que me sustentou? A supervisão. Sim. Eu tô viva por conta da supervisão, assim, viva enquanto profissional por conta da supervisão. De novo, as minhas professoras me sustentando, mesmo não sendo isso um trabalho voluntário delas de fazer isso. Não, e aí a gente entra no ponto de que a gente precisa estar sendo cuidado, sendo assistido de alguma forma, né? Porque assim, a gente lida com conteúdos muito pesados na maior parte do nosso trabalho. Então, às vezes é só um dia a dia, sabe? Uma narração da rotina. Mas e quando entra em contato, sabe? Com os conteúdos que chocam com os conteúdos da gente também? Não, e eu achava que ia ser assim. Quando eu atender um paciente depressivo, eu vou ficar na bosta. Meu Deus, eu não posso. Mas não tem isso. A porta tá aberta. Você descobre depois que já... Mas não foi isso? E eu acho que uma coisa que é importante a gente falar até pro público que tá ouvindo a gente é o que é a supervisão, né? Para que serve o Globo Repórter? Como se reproduzem? Aonde vivem. Porque é um tópico super importante que pra gente que tá inserido nesse meio, a gente sabe muito bem o que é, mas o público que é leigo não faz ideia de que a gente, além de atender, é atendido num caráter formativo também. Né? E assim, é uma tríade, né? Eu não sei como tá hoje. Não sei como é que foi pra ti, porque a gente se formou em épocas diferentes e faculdades diferentes. Mas eu ouvi toda a minha graduação. Supervisão, terapia, estudo. Supervisão, terapia, estudo. Que né? Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é, a gente sai da graduação ainda pendurados em alguns professores, ou psicólogos, ou psicanalistas de referência. E a gente atende, mas tem um dia na semana, ou enfim, a cada quinzena, em que você pega todos os seus buracos, todas as suas dores, a sua mala de cocô, joga pra essa pessoa e diz, vamos falar sobre isso, me ajuda, me socorre. E é como se fosse um estágio, a gente estende, né, o estágio. Não é tão formal quanto é na graduação ou no curso de análise, né? Quem tá fazendo análise e fazendo estágio ao mesmo tempo, mas é mais ou menos isso. E isso me sustentou, porque... ver que eu sobrevivia, sabe? Coisa que eu pensava, meu Deus, eu fiz errado, eu falei errado. Assim, a literatura tá lá, a intervenção funcionou, o vínculo tá estabelecido. Mas por uma palavra que eu deixei de falar, ou uma coisa que não necessariamente está literal na literatura, eu já, literalmente, começava a chorar e assim, meu Deus, eu estraguei tudo, eu sou a pior profissional. Então, não foi entrar em contato com a depressão que... me impediu de trabalhar, ou que me engatilhou, que me jogou num rol de escuridão da minha própria depressão. Não, foram as pequenas coisas do dia a dia. Por isso que é perigoso. Por isso que é muito perigoso. Assim, não é o perigo de ser psicóloga, mas não tá consciente dos meus limites, não tá consciente dos meus gatilhos. Porque eu saí da graduação achando que era uma coisa, que os meus gatilhos iam ser... trabalhar com gente depressiva. E eu trabalhei com saúde mental na Defensoria Pública do DF, internação compulsória e afins. Então, eu vi muita... Caos. Sim, assim, São Vicente, CAPS, uso de drogas e afins. E nada disso me engatilhou enquanto tema. Desde, assim, acompanhei pacientes que tinham perdido filhos em situações complexas, que... tiraram o filho em situações complexas e tudo, de todo tipo de morte, na verdade. Eu já entrei em contato, eu poderia dizer, de modo terceirizado, né? Através dos relatos e tudo mais. E nunca me engatilhou. É sempre a minha ação
Sou com o paciente, a minha ação no cotidiano que me engatilha. Por isso que eu digo, é possível você ser um profissional da saúde. A gente ser profissional, igual tu, que é TDAH, eu depressiva. A gente dá conta de dar suporte? Sim, porque quando se trata do paciente, é a dinâmica dele, a vida dele, a gente está lá, depois de uma certa maturidade, a gente entende que a gente é instrumento. A gente não é o centro. Mas na vida cotidiana... Assim, pequenas coisas, se não tiver suporte, as pequenas coisas desestabilizam, que aí, como é que vai afetar o paciente? Por exemplo, com a nossa ausência, com a nossa dificuldade de estar sustentável lá, né? A gente nunca vai contar os pedaços, idealmente não, se nossa supervisora, a minha mesmo, que até hoje eu devo a minha vida a ela, me arranca o couro, obviamente. Mas, por exemplo, desmarcar quando eu tô mal é um gatilho pra mim. Eu tô preservando o paciente da minha dor, do meu CID, que ele nada tem a ver. Mas esculhamba a minha cabeça, porque volta lá a menina, lá da segunda... Eu tava na primeira série, quando eu falei a primeira vez da ideação. Porque eu não dei conta de copiar o texto a tempo. Porque eu fiquei conversando. E aí eu volto aquelas mesmas sensações, volta aquela mesma menina, volta e me dá 2 tapas na cara e eu fico mal, e aí eu preciso de suporte da terapia, da Thalita, do meu marido, da minha rede, né? Para poder me levantar. Mas com o paciente em si, não consigo me lembrar de algum momento em que o paciente, a dinâmica do paciente mexeu comigo. Assim, dos meus próprios gatilhos. Não. Aquilo que você falou da maturidade é muito real. Eu lembro de ainda estar na faculdade, começar os atendimentos, ou ali no início, lá no, né? Aquele lugar onde a gente se conheceu, lá naquela clínica. Sim, abafa. E de rolar essas mesmas inseguranças. É muito engraçado, porque alguns gatilhos, algumas inseguranças, elas são compartilhadas mesmo. É tudo... Não é uma experiência individual. Então, a gente tinha os mesmos medos. E com o passar do tempo, é isso. A gente vai se acostumando e vai conseguindo fazer uma separação maior. Mas, assim, é diferente de chegar um paciente com ideação suicida para uma conversa. Mas aí chega uma amiga, chega um familiar com esse mesmo conteúdo, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E até queria puxar aqui um gancho, que eu acho que pode ser super importante para quem tá ouvindo a gente agora. Que dicas você daria, como mãe, que eu sei que você é mãe, para olhar para os seus filhos, que são crianças, adolescentes, e ver se existem sinais de depressão, né? Ou da própria ideação, às vezes fala, às vezes a gente sabe que não vai falar. E que caminho seguir se você identificar esses sinais? Eu acho que, primeiro de tudo, é observar se tem algum comportamento que é muito acentuado, por exemplo. Porque, assim, aí eu tô falando enquanto mãe e pessoa depressiva que fui desde a infância. Se alguém tivesse olhado e dizendo, gente, não é normal essa menina tá chorando desse jeito. Não é birra. Porque eu chorava por N razões e N contextos diferentes. Mas o que manteve-se linear, o choro. E manteve-se repetitivamente o choro, o roer de unhas, a impulsividade. Então, eu acho que é assim. Observa a sua criança e observar a criança e ver o que está fora da curva primeiro, investigar isso. Se ela é uma criança que não consegue se expressar. De falar assim, olha, tô sentindo isso. Se ela é uma criança que já consegue se expressar, claro, primeiro de tudo é procurar a terapia e... Assim, eu me preocupo, sabe? De ser uma mãe... Porque a minha mãe tem um histórico de depressão. A minha avó, eu imagino, assim... Faço meio que por osmose uma avaliação de como ela foi. Porque vive ela não tá mais, mas do que eu escuto. Então, eu vejo na linha da nossa família o processo depressivo tá presente lá. E me preocupo com relação aos meus filhos. E o que eu sempre... O que eu faço é... Eu tô sempre aqui, a qualquer hora, a qualquer minuto... E você pode me falar o que você quiser, a hora que você quiser. Foi um trabalho do cão conseguir não reagir. Porque eu sou filha de uma mãe maranhense, super católica, um pai cearense. Então, assim, expressão facial... Olha, você tem sobra. É o que há, entendeu? E aí, eu tenho um código até com eles, que é assim... A minha filha que a gente criou juntas e meu filho aderiu. Mãe, faz cara de pastel. Que é tipo... Cara de pastel é muito bom. Faz lá, vem bom. Exatamente. Adorei cara de pastel. Mãe, ela usar agora. Mãe, faz uma cara de pastel aí. Aí ela fala, isso. Então, é o que eu, Maíra, consigo oferecer. Esse ouvido atento e
É o primeiro sinal em que eu vejo, por exemplo, de autocobrança excessiva, apatia, a quebra da rotina. A criança tem uma rotininha ali, já tem um modo de funcionar, mais ou menos, que a mãe ou o pai, ou o responsável que está constantemente, o professor consegue observar. Saiu do normal dele, já procura ajuda. Já procura terapia, já procura avaliação. Porque pode não ser depressão, mas pode ser um TDAH, pode ser uma ansiedade, pode ser N coisas. Mas se você já tem, aí tem um terceiro ponto, né? Que é uma criança já depressiva. Eu acho que o primeiro de tudo é não dar instruções do tipo, faz isso. Levanta e vai brincar. Se arruma. Se anima. Sei lá, levanta a cabeça e segue em frente. Eu acho que eu vi primeiro. Sempre ouvi, sem procurar estar dando instruções, sem procurar estar dando intervenções, acolher e ouvir. E uma pergunta que me faltou muito, eu senti muita falta dos contextos que eu tive foi: o que você dá conta de fazer? Eu quero isso, eu tô me sentindo mal com isso. Tá, mas o que você dá conta de fazer? Eu não dou conta de fazer nada, só quero chorar, então choro, eu tô aqui. A questão de trazer para a realidade, né? A gente aqui na Soul, nós somos uma escola de autoconhecimento e uma das coisas que a gente mais fala é que se a gente soubesse ouvir de verdade, o mundo seria outro. Né? A gente teria relações completamente diferentes das quais a gente tem, se a gente de fato conseguisse parar e ouvir o que o outro tem a dizer, né? E quando a gente fala em ouvir o que o outro tem a dizer, é exatamente isso. É muitas vezes fazer uma cara de pastel e deixar que aquela pessoa coloque pra fora uma necessidade que ela tem de colocar pra fora. E muitas vezes você não precisa nem falar nada. Exatamente. Né? Então, assim, você sabe... a questão do ouvir de forma genuína, isso de fato pode mudar a realidade de alguém. Pode mudar o dia de uma pessoa. E quando você traz essa questão de nunca ninguém te perguntou o que você dava conta de fazer, isso me lembra muito uma questão que também faz parte dessa jornada, né? Que a gente vai trilhando ao longo da nossa vida de autoconhecimento, que é... Vamos ter metas que são reais, né? E não vamos deixar que o externo coloque metas que são irreais na nossa vida. Porque o Instagram tá cheio de mentira, né? Eu tô amando aquelas trends, assim, que o pessoal coloca que acorda às 3, aí 3:01, 3:10, 3:15, e já fez 500 coisas no dia, né? Coloca na cara na... Gente, vamos combinar. Chagas abertas, Deus me livre. Entendeu? Não, gente, a vida não é assim. Então, assim, vamos... trazer para nossa realidade metas que são reais e ouvir para essa pessoa que tá falando com a gente e falar assim, eu te escuto. Mas eu acho que isso é tão difícil porque a gente não aprende, né? Não. Provavelmente, Maíra tá quebrando o quê? Esse ciclo aí geracional sim. Eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que escutar dessa forma. Sim. E na maternidade com depressão, que é outro capítulo que daria um episódio inteirinho, assim, de 600 mil anos, é muito difícil. Aí eu faço uma junção, a minha maior dificuldade, que foi uma coisa que eu superei com a terapia e amadurecendo enquanto pessoa, é pegar a minha criança interior, olhar para ela e dizer, senta bem aqui, que agora eu preciso ser mãe, que agora eu preciso ser mulher, que agora eu preciso ser profissional. É muito difícil. Porque eu brinco, assim, até com alguns pacientes, né? Que o depressivo, ele mora num apartamento de cima, que seria o passado. É o funcionamento muito do passado e sempre muito preocupado com o que fez ou deixou de fazer ou algumas dores que atravessam. Claro que essa dinâmica muda, mas eu me identifico muito. Eu sou fruto muito do meu passado, inclusive os meus sintomas de um quadro orgânico que é igual para todo mundo, entre aspas, organicamente, né? Depressão lá, o funcionamento abaixo das todas as meninas, opinefrinas, serotoninas, etc. Mas a minha processo depressivo, o meu passado me assombra muito. Assim, muito, consideravelmente. E na maternidade, essa coisa de fazer a cara de pastel é como se eu pegasse a minha criança interior, que às vezes quando eu tô mal, em quadro depressivo, ela que manda em mim, e digo pra ela, você tem que sentar aí agora porque tem outra criança que precisa de mim. Não é você que vai cuidar dessa criança aqui. Sou eu, é a adulta que vai ter que cuidar. Então, é difícil de fazer, é muito difícil, porque imediatamente me vem onde é que eu não fiz. Onde eu errei. O que eu tinha que ter feito? Meu Deus do céu. O que passou? O que eu deixei de falar? O que eu deixei de fazer? Não, e Maíra já mandou mensagens assim, surtadas. Thalita. Porque assim, é um problema você ser mãe, você tá cuidando dos seus filhos, e você ser psicóloga, porque você tem noção
de que aquilo ali que você falou, que você acabou de fazer, pode gerar um trauma, não sei o quê. A minha gestação inteira do primeiro filho foi isso. Mas, gente, a gente precisa de vivências, né? Todo mundo precisa de vivências. Vivências, elas... a gente não vai conseguir evitar que os nossos filhos, eles estejam na sociedade. Mas aí até, meu filho... Porque tem uma coisa do processo depressivo que ele traz... O meu, né? Especificamente, ele me traz um delírio de onipotência da culpa. Então... Adorei. Delírio de onipotência da culpa. Então, assim, a minha culpa, ela é muito grande e ela é muito poderosa, em que ninguém à minha volta, Thalita já sofreu muito de estadinho, assim, ainda bem que ela passa isso comigo, não tem direito de escolha. Eu falhei com ela, ponto. Fui eu que magoei a Thalita, Então, assim, eu entro nesse delírio, eu não consigo pensar duas vezes, por exemplo, não, mas... Às vezes ela tá no dia ruim, às vezes não tem variáveis. Eu fico submersa nisso. E aí, sair disso é muito difícil, mas ao mesmo tempo é um processo que não vai ter uma cura definitiva. Mas o processo de psicoterapia, o meu individual, de mim, com a minha terapeuta e tudo mais, me fez entender assim, os gatilhos de, peraí, a cara de pastel comigo mesma, sabe? Assim, tá, peraí, deixa eu ver. Thalita, o que tu queria dizer nessa frase aqui mesmo? Eu tô sentindo que você tá magoada comigo por isso. E ela diz, bicho, eu não respondi porque eu esqueci. Muito, né, amiga? Temos um repertório. Mas é porque acontece, né? O dia a dia da gente. E a gente cria histórias dentro da nossa mente. Então, essa é uma realidade do ser humano. E é um piloto automático. Sim. Que aí, assim, eu não imagino o meu processo depressivo sendo organizado. Porque eu não acredito numa cura no sentido de, tirou com a mão. Né? Eu acredito na organização e encadeamento dos sintomas para ter uma hierarquia, né? Seria sempre uma depressiva, às vezes mais, às vezes menos. Mas eu não acredito nesse processo de hierarquização, nem para mim, nem quando se trata de algum paciente, sem o suporte da medicação. É muito importante, porque às vezes eu zero com Thalita, com meu marido, eu faço, sabe, o tira-tema com a Thalita, com meu marido, com os meus filhos. Tá todo mundo bem, Maíra, ninguém morreu, você não fez nada com ninguém, tá tudo certo, mas a angústia tá lá. Esse darkness, a dificuldade de se alimentar, a moleza de não levantar da cama, o corpo doendo como se eu tivesse apanhado, levado surras imensas durante semanas, essa coisa do flagelo físico, que... me empurra, eu acho que... E aí, qualquer pessoa depressiva empurra para o umbigo de um novo, assim, um umbigo de minhoca que é... Eu não sei se eu tô me sentindo incapaz porque eu tô fisicamente cansada, eu não sei se eu tô cansada porque eu me sinto fisicamente incapaz. E aí, isso complica. E aí, mas assim, hoje eu consigo avaliar que o meu processo depressivo me deu muitas habilidades no sentido de enxergar, talvez, não melhor que as colegas, mas um pouco mais especificamente os pacientes. Eu tenho um exemplo, assim. Tem alguns pacientes que falam assim, eu não dou conta de manter, a terapia tá muito ruim, etc, etc, etc. E aí, eu observo isso, mas eu estendo a oportunidade de assim, mas você não quer tentar a semana que vem? Deixa marcado da semana que vem. Porque a depender do paciente, é quase como se eu conseguisse me identificar com essa de... Se for pra eu desmarcar, eu não conseguir cumprir o horário, não sei o quê, eu tô com vergonha de admitir, ou sei lá o quê. Ou essa coisa no processo depressivo de manter uma atividade cotidiana, constante, fixa, né? em funcionamento, é difícil. Eu sei que a Thalita, que é TDAH e é de outra abordagem, poderia ter essa visão, claro. Qualquer outro profissional poderia ter, claro. Mas eu sinto que eu... consigo, talvez, alcançar um pouco o nível maior desse entendimento e, às vezes, até estender mais o meu elástico de vínculo, assim, porque eu entendo de cadeira, de vivência, como é difícil você manter ali. E não é uma coisa do desdém. E, às vezes, não é a dificuldade de organização que o TDAH tem, por exemplo, ou que a ansiedade tem e tudo mais. Mas é essa coisa do darkness, do processo depressivo, de que você não consegue... ter o mínimo de animação ou de proatividade para nada, porque você tá preso ali, às vezes, só no sintoma fisiológico. E uma coisa que é interessante, né, da gente que tá na prática, no dia a dia, atendendo pessoas, é que as nossas experiências pessoais, elas, de certa forma, elas nos trazem uma luz para muita coisa do que a gente enxerga, né? Então, é óbvio que quem tem depressão, uma terapeuta que
luta com a depressão, constantemente tá ali sempre com isso, ela tem um olhar diferente para uns detalhes que talvez quem nunca viveu isso não tenha. Como quem tem TDAH consegue enxergar sinais que talvez quem não tem, não tenha. Quem conviveu com pessoas esquizofrênicas. Então, todos esses... a bagagem que a gente tem de vida, ela tá presente no que a gente tá ali na nossa prática do dia a dia. É lógico que elas não se entrelaçam, porque a gente sabe que a gente precisa manter essa distância. Então, quando a gente tá ali, né, num setting terapêutico com o nosso analisando, enfim, com o paciente, no caso dos psicólogos, a gente não vai falar, ai, menino, eu também tenho isso. Ou a gente vai começar a chorar. Ai, nossa, sabe que... Ai, vou contar pra você que eu fui depressiva. A gente não vai fazer isso, obviamente. Não mas tem uma função, mas... Claro, mas não é... A gente não vai fazer a nossa terapia com ele. Esse é o ponto que eu quero trazer. Claro que a gente usa isso de uma forma controlada para conseguir coisas que a gente quer que a gente acesse. Mas ele não vai ser meu terapeuta e eu nem vou desabafar com ele. Claro. Mas é importante, né, a gente ter essas vivências e tudo isso, porque de fato nos ajuda na prática. E quando a gente vai para a supervisão, a supervisora tem uma outra vivência, uma outra prática. E quando você leva para sua supervisora e seu supervisor, eu vi isso na clínica, ele fala, você já pensou nisso? Você fala, não. Né? Normalmente a resposta é sempre, não. Não, por isso que eu tô aqui. Por isso que vai existir supervisão. Ou então é assim, eu sofri uma semana com isso. Exato. Mentira, Que droga. Mas tem uma coisa que, assim... E aí eu acho que a Thalita vai compartilhar comigo que da gente que sai da graduação e vai pro, por exemplo, plano de saúde, aquele atendimento sucateado e aquele dedo no e gritaria, que... A depender do quadro sintomático que a gente tem experiência própria, ele nos instrumentaliza não para o setting ali lida com o paciente. Ele vai instrumentalizar a gente para o trabalho administrativo. Que aí é outro rolê que eu acho importante, assim, a gente trazer, meio que seja de en passant, assim, um cheiro por cima, principalmente para psicólogos recém-formados, que o processo administrativo de lidar com as complexidades do plano de saúde, de lidar com atraso no pagamento, de lidar com as questões administrativas, a graduação não treina a gente. E para mim, Maíra, depressiva, foi gatilho tantas vezes em tantos momentos. A minha última ideação suicida séria foi por um problema administrativo no trabalho. Foi um gatilhão enorme. Eu não sei se as tuas questões já foram engatilhadas pelo processo administrativo. Pelo Carnê Leão? Oxi. Então, exatamente. E aí, dá uma... Ao mesmo tempo que descompassa, mas dá uma instrumentalizada quando a gente vai procurar ajuda e reforça a rede e tudo mais, com viés de, eu preciso de terapia para lidar com as tretas do administrativo do trabalho, mas aí a gente acaba recebendo suporte para as nossas questões pessoais. O que eu tenho visto bastante de outros profissionais da saúde que eu atendo é que o que tem trazido grandes questões e mexido com os gatilhos e os diagnósticos não é a lida com o paciente. É a lida com o processo administrativo. Eu ouvi ontem de uma paciente dizendo assim, eu vou enlouquecer, eu nunca trabalhei tão bem, eu nunca fiquei assim, trabalhei tanto de produzir o trabalho dela, mas eu nunca me senti tão mal. E a gente foi conversando e foi ver que o processo administrativo está engolindo ela. E aí eu acho que aí pega muito mais a gente que nos amassa, nos estrangula, é isso. Por isso que é perfeitamente possível com suporte e tudo mais, que o psicólogo seja depressivo, tenha TDAH, tenha ansiedade e desempenhe bem seu trabalho e faça um vínculo com o paciente, ok. Quando a gente fala de setting, quando a gente fala ali da porta fechada do consultório. Mas quando a gente vai falar de questões administrativas que às vezes nos empurram para dilemas éticos, que às vezes nos empurram para dilemas administrativos, que às vezes tiram o nosso foco e desorganizam o que a gente pode entregar para o paciente, aí você vê todos os gatilhos de qualquer terapeuta, de qualquer abordagem, com qualquer CID, tudo esculhambado. Porque o processo administrativo é um rolo compressor que vem engolindo a gente, principalmente quando se trata de plano de saúde. Nada contra, na verdade, mas a máquina engole a gente. E eu não me dava conta disso. Eu só achava que eu era uma psicóloga ruim. E aí, de novo, eu acho que para quem tá ouvindo e tá começando na carreira e tudo mais, assim, mas eu não tenho nenhum CID. Eu não sei se o teu CID veio depois de formada. Veio. O meu também. Veio
Tem 3 anos? Pois é, 3 anos. eu acho que o meu tem mais ou menos a coisa. Eu tenho sintoma a vida toda, mas o meu foi fechado mais ou menos nessa faixa etária também. Assim, para quem tá ouvindo e é por acaso recém-formado, ou voltou para essa atmosfera, voltou para esse lugar, analisar se, assim, às vezes você precisa de suporte por causa disso. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de CID nem nada, você precisa do suporte da supervisão pela prática em si mesmo, mas da terapia por causa disso. Porque se não te engatilha, vai trazer gatilho novo. Sim. Só voltando numa coisa que eu acho interessante falar, você estava falando que as suas experiências de vida te conectaram, né? De uma forma mais estreita aí com os pacientes. Ai, desculpa. E como TDAH e ansiosa, eu gosto de resposta para tudo. Aham, eu sei. Felipe que tenha paciência, porque eu gosto, assim, das coisas premeditadas, horário, tudo Previsibilidade. bonitinho. Previsibilidade. é uma Depressivos delícia. também. É Bate o aqui. que me deleita. É isso. E eu acho que na busca por essas respostas aí, eu consigo, eu tento, né? Mas eu consigo ser um pouco otimista, no sentido de tudo que a gente passa na vida, e aí talvez vai para um lado mais espiritual, de fé, mas me serve. Sim, Tá tudo ué. certo. Se não serve pra Funciona vocês, pra você. Não, filha. não pega. Pra mim A sua funciona. relação com o etéreo é a sua. É isso. E eu acho que o que a gente passa, de alguma forma, nos direciona, sabe? Para um caminho, para um propósito. Porque, assim, na minha cabeça, não é possível que a gente só veio nessa terra pra se ferrar. Pra se lascar. Pra se lascar, porque não é possível. Tem que ter um porquê. Mas eu acho que desde que haja uma abertura, sabe? Sim. Porque se a gente tivesse entrado na... Porque ó, eu entrei na psicologia por necessidade. É o que tem. Meu pai me catou num canto e falou, minha amiga, você quer fazer... Filho, você quer fazer faculdade? Arruma uma bolsa, não tem como pagar. Beleza. Eu entrei por uma questão de necessidade. Fiz um trabalho do cão pra me abrir... Para que e essa coisa de, assim, virou quase uma plataforma de empoderamento, foi com muito trabalho, sem saber o que eu estava fazendo, porque eu não sabia do meu diagnóstico. Eu só era esquisita que chorava e falava demais. Porque, sim, os meus amigos conhecidos que estão vendo isso e descobrindo agora que eu tenho depressão, como assim? A bicha é uma palhaça e tem depressão. Claro. Claro, gente. Mas, assim, no meu caso, o que é, assim? Porque eu não sou tímida, eu falo muito, muito até demais. É porque eu... Assim, conversando na terapia e analisando e tudo mais, o que eu descobri, por exemplo? Que eu falo muito porque eu não tenho uma autoestima. Então, eu não tenho filtro. E eu não tenho autoestima por quê? Por causa da depressão. Então, não me interessa. Eu não tenho... Assim, no meu automático não é fazer a pose de bonita ou pensar... Ai, se eu falar isso aqui, vão achar isso aqui. Se não sei o quê. Não, eu só falo. Porque eu não tenho filtro. Eu me coloco em situações, às vezes, até constrangedoras e perigosas na minha vida pessoal. Porque eu falo demais. Porque não tem filtro. E aí, a graduação organizou o meu filtro, mas por quê? Porque teve um trabalho voluntário meu de fazer esse etéreo aí, conversar com esse etéreo aí e fazer a coisa convergir. Porque senão, se não tem esse trabalho, eu acho que não funciona. Você tem todas as ferramentas aí, mas a coisa não converge, assim, para ser positivo. Mas a gente tem, né, na própria literatura, Jung traz a questão da sincronicidade, né? A gente não precisa ir tão longe, assim, da literatura. Tudo bem que tem gente que vai falar que Jung não vale, mas Jung vale sim, pessoal. Tem a questão da sincronicidade, né? A gente, de fato, vai cruzar com aquelas coisas que a gente precisa cruzar em determinados momentos e a gente vai evoluir a partir dali, né? A gente vive um grande coletivo, né? Esse momento agora é um grande momento coletivo. A gente está aqui fazendo uma troca que pode servir para alguém, né? Tudo isso que a gente está falando agora pode ser útil para alguma pessoa em algum momento. Que essas trocas são as que nos salvam. Sim, sabe? com certeza. Porque é isso. E são o que formam as nossas redes de apoio. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, né? A gente sempre fala muito da rede, a nossa rede, quem é a nossa rede, a importância da gente saber quem é a nossa rede, porque a gente vai formando essa rede aos poucos. E formar uma rede também demanda energia da gente. Então, assim, não é... Nossa, eu conheci uma pessoa super legal, gostei, conversei, nananã, e aí eu espero que ela seja minha amiga.
Não, você Não. demanda uma troca. Demanda você estar vulnerável dentro dessa relação. Pra você falar um pouco de você. É a pessoa estar vulnerável pra ela falar um pouco dela. E essas trocas, elas vão se encaixando e essa rede vai sendo construída. E isso fica muito nítido, quando você é adulto e muda de estado, muda de cidade. Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo no ano passado. Eu cheguei aqui em Brasília, conheci um total de 0 pessoas em Brasília. Nenhuma. Nada. Não sabia nem o que era Brasília. Plano, eixão, eixinho. Não sabia o que era nada. Agora ela sabe andar melhor que a gente. Eu não, né? eu sou muito boa. A gente quem, minha filha? A gente é muita gente. A gente quem, minha filha? andar? Claro, minha Eu não filha. sei andar no plano Hoje, não. minha filha de pobre, andei de ônibus a vida inteira. Eu sou- Placa e ponto de referência é comigo. Me chama que eu vou. Eu sou ótima MP. também. Mas assim, e quando eu cheguei aqui, eu me dei conta de que eu tava perdida. Eu falei, eu não conheço ninguém, não tenho nada, eu não sei com quem eu falo. E aí, quando você começa a fazer pequenos contatos, você começa a ter uma identificação. Você fala, poxa, essa pessoa aqui, ela se mostrou vulnerável pra mim. Eu vou me mostrar vulnerável pra ela. E a gente pode criar uma conexão. Sim. E disso crescem coisas incríveis. A Soul é isso. Eu acho que nesse ponto cabe trazer mais mastigado. Porque eu fico pensando em quem tá ouvindo e diz assim, tô num quadro depressivo, o que eu faço então? Não tenho amigos, etc, etc. Vai primeiro pra terapia. Ótimo. Por quê? Porque a terapia, você faz uma classificação de gente da sua vida. Primeiro, você vai falar se há gente na sua vida. Enquanto pessoa depressiva, como você se relaciona com essas pessoas. E fazer essa triagem. Sim, a terapia precisa fazer o que é seu, o que é da depressão. Fez isso, a terapia ajuda a fazer uma classificação de gente. Então, tem gente que supostamente é muito minha amiga, mas eu jamais ligaria numa crise. Jamais. Não sabe nem... se vê isso aqui, vai descobrir que eu sou depressiva. E tá na minha vida há milhões de anos. E tem gente que eu sei que eu posso ligar pelada, assim, meu Deus do céu, e a pessoa vai dar em 5 segundos, vai estar na minha casa, me vestindo, me cobrindo, e pelada em todos os sentidos, inclusive. Me cobrindo e me dando suporte, que é o que eu faço, falo com os meus pacientes, assim, a pessoa dos 5 minutos. Que vai te retornar em 5 minutos. Que vai te ouvir em 5 minutos. Porque o que muda do eu estar aqui hoje e eu não estar, eu vou dar esse crédito para ele, do meu marido, que me achou nos 5 minutos cruciais, assim, que é a minha pessoa dos 5 minutos, número 1. Aí vem a número 2, que é a Thalita, aí tem as número 3 e assim sucessivamente. E a gente vai criando esses laços. Exatamente. Mas foi só com a terapia que eu consegui sobreviver a mim, no sentido de sair de estágio de total apatia. Melhorei a minha relação comigo e pensei sobre quem são as pessoas que podem estar na minha lista e como que eu vou acionar elas. E elas eu tenho total liberdade para acionar. Demorou um tempo. Então, quem tá nesse estágio da depressão, de apatia, de só tem força para fazer uma coisa, nem para tomar banho, nem para comer, se você tem força para uma coisa, vai para terapia. E hoje, sendo online... É mais fácil, né? Eu tenho um paciente que eu atendo, o paciente está deitado. Sim. E, assim, Tá tudo esteja deitado, esteja fazendo seu... Esteja. Só eu sempre digo pros meus pacientes na primeira sessão. E como é que é isso? O que eu faço? Eu digo, exista e venha. Venha, ou ligue, ou me atenda. De resto, a gente vai construindo. Então, assim, o primeiro passo para a terapia, porque a terapia vai te dar a sua noção de rede de apoio, quem é, quem não é, como que esse apoio, como você aciona de um jeito que possa ser efetivo para te salvar. Porque... assim, tenho um amigo depressivo, um amigo suicida, o que eu faço? O que é possível fazer? Estar presente e ouvir. Mas nem sempre você vai ser a pessoa qualificada. Talvez ele vai eleger isso. Eu sou sobrevivente do suicídio, assim, por milagre de Deus, da vida, enfim, do universo, etc. Sim, mas também porque eu usei a terapia... para fazer, é um mérito da terapia, não é um mérito meu, mas assim, consegui com a terapia fazer esse instrumental e hoje eu sei que quando a coisa tá muito, muito ruim, eu sei que se eu não acionar, eu vou entrar numa espiral de sintomas que eu vou fazer a passagem, vocês que vão descobrir. Eu não vou descobrir que fiz a passagem e virei camiseta, entendeu? Exatamente. É assim, vão me achar. Porque o comprometimento emocional vai virar neurológico. E sim, tem gente, a pessoa não escolhe, etc, etc. Não, eu acho que não é uma discussão aqui. Mas eu tenho situações em que Danilo me catou, eu não sei como eu cheguei lá. Que Danilo me catou em risco, que eu não sei como eu cheguei lá. Tem algumas coisas eu lembro, outras não. Então, eu não quero chegar na fase de não lembrar, Sim. de já estar tão perdido de mim. E a terapia instrumentaliza até isso, pra você saber de assim, eita, preciso ligar pra Thalita, porque eu já tô aqui, Danilo não tá em casa, mas a Thalita não tá atendendo esse horário. Ou a Thalita sabe
Sabe, quando eu grito bicha, SOS, ela já sabe. Então, a terapia, assim, não é demagogia nossa, não é puxar a brasa pra nossa sardinha, mas a terapia vai até instrumentalizar nisso. Quem pode ser, quando pode ser e como você pode usar isso pra você estar vivo, igual eu fiz. São dicas valiosas, né? Então, assim, quais as principais dicas que você pode dar pra uma pessoa depressiva? Tem força pra uma coisa, vai pra terapia. Vai pra terapia. Consegue fazer uma coisa na semana, faça terapia. Exatamente. Porque ela vai te instrumentalizar e garantir que você consiga dar os próximos passos depois desse. No seu tempo. E se você consegue fazer duas coisas, a terapia com acompanhamento psiquiátrico. Porque Claro, precisa sim. do controle dos sintomas Com fisiológicos. certeza. Mas assim, por que eu falo primeiro a terapia? Até pra te instrumentalizar pra você procurar o psiquiatra. A gente faz esse trabalho multidisciplinar de recomendar psiquiatra de confiança. Faz muito. Um psiquiatra que vá sustentar você na crise no sentido de que não vai piorar seu quadro sendo um cocô de psiquiatra. E até de entender, o paciente volta e diz, olha, eu tô tomando essas medicações. Ah, isso pode, no seu caso, isso pode ser da medicação, pode piorar isso, piorar aquilo. Então, primeiro ponto, assim, terapia. E depois, aí, você vai fazer... A terapia vai te instrumentalizar para praticamente tudo, né? Você vai fazendo o processo seletivo, vai tirar umas pessoas, botar outras e assim vai. Porque eu acho que é o que garante. A rede, ela não é uma garantia de que você vai sobreviver às tentativas de suicídio, por exemplo. Mas ela é... A rede vai trabalhar para... E a gente tem que trabalhar para aumentar as garantias. Porque certeza absoluta a gente nunca vai ter. De nada. Nunca tem. De nunca nada. tem. Então, até para quem tá ouvindo assim, não se cobre ter certeza. Ah, eu vou fazer isso e isso vai funcionar. Porque a autocobrança, oh, meu Deus do céu, é a soda que corrói a gente de dentro para fora. Principalmente no processo, a depender do nível do processo depressivo. Então, assim, procura a terapia e diz, eu não sei nem porque eu tô aqui porque disseram na internet que é bom. E o terapeuta Ele vai desenrolar. vai desenrolar, exatamente. A gente fala muito isso, né? A gente chega na terapia, aquele emaranhado de lã, e o terapeuta acha a pontinha e ele começa. E aí o processo vai. Então, com certeza, essa dica é muito valiosa. Eu sinto informar que o nosso tempo acabou. Falei pra tu. A gente conversou muito, mas eu acho que essa conversa foi extremamente necessária, extremamente proveitosa. A gente vai tirar diversas dicas, quem tá ouvindo a gente. Seja uma pessoa recém-formada em psicologia, seja uma pessoa que tá pensando em entrar em psicologia, seja uma pessoa que tem depressão e acha que não vai poder fazer nada nunca da vida por conta da depressão. Eu acho que a gente tem muitas lições pra tirar desse episódio, desse podcast. E a gente queria te agradecer imensamente por Eu que ter vindo agradeço aqui. a coragem de Obrigada. receber uma prolixa depressiva. Imagina! E assim, Esquisito. A gente gosta desse a gente, Exatamente. gosta, a gente gosta assim, né? A gente Aham. gosta de quem tem coisa pra contar pra gente. E a coragem de se colocar vulnerável e de abrir um pouco da sua história também pra gente, isso com certeza vai impactar outras vidas. Você pode ter certeza disso. Ai, muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Mas se não, o papo já valeu a pena. É isso. Já valeu a viagem da Celândia pra cá. Obrigada, viu, Maíra? Nada, Obrigada, gente. Maíra. Obrigada a vocês. Nada, bicha. Vocês que nos ouviram até agora, que gostaram desse episódio. Aproveita, deixa o seu like nesse episódio, curte, compartilha o nosso canal com quem possa interessar. Se você conhece alguém que está passando por alguma dessas fases, que precisa ouvir esse recado, compartilhe a gente também. Ajuda muito o nosso canal. E até a próxima!